Olá, vamos para a última parte desta aula 6. Vamos falar de otimização. Depois que nós fizemos modelo, simulamos, testamos todas as variáveis, agora é hora de otimizar, ou seja, buscar a melhor solução com o máximo benefício segundo algum critério, procura da condição ótima. Envolve variáveis como peso, resistência, rendimento, custo, consumo, produtividade ou qualquer outra variável que você esteja trabalhando. Otimização, ela se dá sempre em dupla dimensão, uma dimensão técnica e uma dimensão econômica. Reduzir custos, aumentar a produtividade, por exemplo, são dimensões que você trabalha geralmente na otimização. Vários aspectos podem influenciar a resolução de um problema de engenharia. O tempo, os recursos técnicos e financeiros disponíveis, questões sociais, políticas, a criatividade profissional, todas essas condições podem podem afetar a otimização do seu projeto. Existem alguns exemplos de casos. Por exemplo, o uso de materiais e estruturas. O engenheiro civil trabalha diariamente com escolha de materiais mais adequados para cada tipo de aplicação, como carga, temperatura, agressividade do meio ambiente, confiabilidade, etc. Circuito de fluidos, na parte de mecânica, por exemplo, projetos para as pressões envolvidas, escolhas das velocidades adequadas, variações de acordo com as seções, as rugosidades da superfície, as ondas de choque. A parte de circuitos elétricos para os engenheiros eletricistas, procedimentos de comutação, modulação ou controle devem ser feitos de forma a não ter o menor gasto de energia possível. Na área da engenharia química, então, são vários os exemplos que a gente pode citar de casos de otimização. Maximizar a razão da reação de produtos químicos, a transferência de calor, a temperatura, as pressões envolvidas, avaliar se em certas situações críticas um produto adicional é necessário ou não. E são vários os exemplos de casos de otimização. Nós temos dois modelos de otimização, o modelo otimizante e o modelo de entrada e saída. O modelo otimizante é o mais simples, é o modelo que permite determinar diretamente qual é a condição ótima. A gente tem um conjunto de características de entrada e aí a gente tem a condição ótima. Por exemplo, numa geladeira, se eu quero um resfriamento mais rápido, eu vou lá no termostato da geladeira e aumento a potência lá para 2, 3, então ela vai resfriar mais rápido. Numa panela de pressão, a pressão interna é mantida dentro de uma faixa controlada por uma válvula. No ar-condicionado, eu quero mais frio, então eu diminuo a temperatura. Então este é um modelo otimizante. O modelo de entrada e saída, as variáveis do sistema são substituídas por valores numéricos apropriados, que são chamados de entradas, e vai se determinar o valor de uma variável dependente dessas demais variáveis, que é a variável dependente, que é a saída. Esse modelo entrada e saída é um pouco mais complexo e por isso ela exige simulações matemáticas para substituir e fazer interações para serem processadas para ter uma saída otimizada, ou seja, uma resposta que lhe dê uma condição ótima. Existem vários métodos para se fazer uma otimização, por evolução, por intuição, por tentativa, o método gráfico e o método analítico. O método de otimização por evolução se dá quando o sistema já existe e a gente simplesmente melhora aquele sistema. Ou seja, faz melhorias, alterações na sua concepção, no processo de fabricação ou mesmo no aspecto estético. O método de otimização por intuição também está presente no dia a dia, quando a gente usa os nossos 5 sentidos para tomar decisões, normalmente decisões que exigem pouco tempo,
né? Que a gente tem que empregar sistemas que tomam decisões rápidas ou que tem que tomar decisões baseadas nos sentidos, nos 5 sentidos do corpo humano. Por exemplo, a afinação de instrumentos musicais ou determinação de uma tomada de decisão como desligar ou ligar um aparelho. O método de otimização por tentativa é um processo interativo, como o próprio nome já diz, você vai tentando até chegar a uma condição ótima. Só que esse trabalho não é uma simplesmente tentativa. Você tem que levantar hipóteses e ir testando essas hipóteses até chegar a uma condição ótima. Então, essa otimização por tentativa, você deve ter essas hipóteses em mente. Então, você já deve ter na sua cabeça, no seu trabalho, no seu projeto, aonde você quer chegar, né? Uma previsão de onde você quer chegar para levantar essas hipóteses. Então, você vai aceitar ou refutar essas hipóteses. Tem o método de otimização pelo método gráfico, quando você utiliza esquemas ou desenhos de um sistema físico real para procurar a melhor solução para o problema em análise. É o método mais fácil para você alterar várias vezes, né? Principalmente quando você quiser mudar formas, tamanhos, proporções. Por exemplo, eu quero mudar o modo de arrumar uma sala, ou fazer um arranjo físico de uma indústria, de uma fábrica, então eu utilizo o método gráfico. Aqui, por exemplo, tem uma demonstração do método gráfico da otimização de uma planta de um apartamento. Também a gente pode utilizar o método gráfico para fazer organogramas de processos para saber se o processo vai funcionar e se esse é o método ótimo desse processo. Por último, nós vamos falar do método analítico, que é o método mais utilizado pelos engenheiros, principalmente pelos engenheiros de produção. É baseado no desenvolvimento matemático e é feito principalmente pelos computadores. Utiliza muita matemática e dentre esses tipos de otimização estão a programação linear, a programação não linear, a programação geométrica, o cálculo diferencial e a teoria de controle. O uso do computador como ferramenta da otimização é muito importante, porque permite a modelagem do sistema físico real, a simulação e depois a otimização com poucas despesas, ter uma resposta rápida às necessidades e, é claro, o aumento da produtividade, principalmente naqueles projetos mais complexos. Você consegue organizar melhor os seus documentos, porque vão estar todos num arquivo no computador. Vai diminuir o número de revisões no seu projeto e a própria gestão do seu projeto vai estar otimizada. Então, essa foi a aula de modelo, simulação e otimização, que é muito importante para a gente finalizar a aula de projetos.